tudo bem? Sejam muito bem-vindos para a nossa jornada dos 7 Cs. É isso aí, essa comunidade ela vai ser totalmente revolucionada a iniciar pela nossa jornada, que é aquela semana que antecede a nossa Comum PB. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Esses 2 Cs que serão revelados, ele tem um pouco a ver com o cenário, com a roupa escolhida, e com todo o posicionamento novo que eu tenho me colocado de maneira digital. Vocês têm notado que algumas coisas têm mudado e isso tudo vai ser revelado com os 2 Cs que nós vamos falar no nosso 3º dia. Hoje é o 1º dia da nossa jornada. Amanhã você tem um encontro neste mesmo horário marcado comigo e depois, novamente, somente no dia 27, que a gente abre a vaga da Comum. Mas não se preocupa com isso agora e aproveite essa jornada que, sem dúvidas, vai ser engrandecedora o suficiente para que mesmo que você não possa, não queira ou não está no momento, talvez, no final da jornada de fazer parte da comunidade, eu duvido muito que você chegue nessa conclusão, mas se você chegar nessa conclusão, você vai ter conseguido crescer pessoal e profissionalmente o suficiente com esses 3 dias de conhecimento que nós vamos ter. Seguinte, para hoje e para essa jornada, eu fiz algo diferente. Nós estamos indo para a 4ª comunidade. Então, eu tenho aqui uma evolução, estratégias trocadas, diferenciadas, aperfeiçoadas, algumas descartadas, outras melhoradas, para falar um pouco com vocês. Não por acaso, o 1º tema da nossa jornada escolhido foi prospecção do cliente. Só que não é só a prospecção do cliente, é a prospecção do cliente ideal. E não é o cliente ideal de maneira genérica no direito previdenciário. Afinal de contas, vocês sabem que eu sou a pro maravilhosa lá do direito previdenciário e tudo mais. São 12 anos já de carreira e com isso a gente consegue exatamente fazer esse compilamento de informações. Não é só o cliente ideal em direito previdenciário, mas o cliente ideal para a sua realidade. Então, se nós vamos tratar sobre prospecção de clientes, e vocês podem ver que a gente não tem nenhum material sendo espelhado para vocês dessa vez. Porque geralmente quando eu trago material, eu trago decisões, resultados, informações de maneira geral que diz respeito a mim. Mas a gente vai fazer diferente dessa vez. E nós vamos falar sobre prospecção de cliente ideal para você. Patrícia, mas como é que você sabe quem sou eu para começar? Bom, primeiro que eu consigo te categorizar. Você pode ser uma pessoa que está ainda na faculdade e com isso você já quer começar a ter a visão de como traz essa situação empreendedora que você talvez nunca teve na vida, que obviamente você não aprendeu na faculdade. Você pode estar migrando de áreas, você pode estar iniciando a sua advocacia agora, ou você pode estar naquele momento do limbo, de estar querendo desistir da sua advocacia, que talvez é o pior momento. Inclusive, para quem está assistindo a gente aí, está só começando agora a advocacia, ou que está inclusive saindo ainda da faculdade, talvez é até impossível pensar em alguém que queira desistir da advocacia depois de tanto preparo, talvez em vestibulares ou preparações para conseguir passar finalmente e ter uma bolsa ou conseguir uma vaga em uma faculdade renomada, né? Que a primeira coisa que a gente se preocupa no início é qual a faculdade, quem são os professores, qual é o direcionamento. Talvez para vocês nesse momento seja impossível pensar que você passou por todo esse caminho, passou pelos 5 anos, passou pelo TCC, enfrentou a AB primeira e segunda fase e alguém pode querer desistir. Mas tem gente desistindo todos os dias. Tem pessoas indo trabalhar com aplicativos, tem pessoas largando porque realmente conseguiu algo melhor e tem pessoas largando por desestímulos, porque não consegue se destacar, não consegue resultados, não consegue pagar as contas. Eu estava em alguns encontros recentemente, que ainda serão divulgados para vocês, mas em alguns podcasts que são de maior renome, e as pessoas lá estavam comentando, né? A gente, quando começa a divulgar, tem uma certa visão que, na verdade,
às vezes ela não é suprida nem até o fim, veja lá logo no início. E que a gente, quando vai empreender na advocacia, às vezes ganha menos do que ganhava como estagiário, sem ter, na época, tantas responsabilidades, tantos problemas e tantas coisas para administrar. Então, trazendo isso de maneira geral, você com certeza se encaixa em uma dessas situações. E a gente vai começar desmistificando algumas coisas. Ao longo das comunidades, vocês me viram evoluindo como pessoa e como profissional. Porque eu entendi que, por mais que a gente queira separar o CPF do CNPJ, que inclusive nós vamos conversar melhor sobre isso na nossa segunda aula, quando nós vamos falar um pouco mais sobre estratégias de gestão do nosso negócio, da nossa persona e também de todos os processos, e não digo só de processo, mas processos e procedimentos, vocês vão entender um pouco melhor sobre isso. Mas aqui hoje eu quero trazer vocês para a realidade nua e crua do planejamento estratégico para ter prospecção em direito previdenciário para o seu cliente ideal. Primeira coisa que eu começo te dizendo é, se a situação é cliente ideal, significa que não são todos os clientes que são clientes para você. Então, haverá momentos e situações que você vai ser colocado em xeque pelo seu cliente e que você tem que se posicionar. Você tem que mostrar que quem está do outro lado da mesa, ele é uma pessoa que está precisando da ajuda de quem está desse lado da mesa pode ajudar. Tem conhecimento técnico e prático suficiente para traçar quais são as melhores estratégias para aquela situação. E a gente sabe que no início não é assim, né? A gente trabalha com consultorias e parcerias dentro do escritório. E eu vejo essa dor se repetindo dia após dia. Cliente chegando e dando preço no seu serviço, não querendo fechar o seu contrato porque o advogado do lado cobra mais barato. Ele sabe que o advogado do lado não cobra 30% dos atrasados, só cobra um número de benefício, ou não cobra benefício, só cobra os 30% dos atrasados. E isso tudo vai gerando uma concorrência desleal na sua cabeça. Porque você acha que todos os seus clientes vão ser clientes como esse. Porque você pensa que todos os seus clientes eles vão ser dessa forma. Quando, na verdade, talvez você só está ou se posicionando da maneira errada, ou indo atrás, ou deixando que entre no teu negócio o cliente errado. A gente precisa entender que quando a gente fala de atribuir preço ao nosso serviço, e não tem como você se preocupar em precificar e trazer toda essa... Aliás, não tem como você se preocupar em prospectar sem antes se preocupar em precificar o seu trabalho. Em alguns outros encontros, a gente já comentou, mas talvez você seja novo aqui, então vale a pena a gente repetir algumas coisas. Todas as vezes que a gente pensa num negócio, a gente tem que pensar como ele funciona no 360. A gente tem que imaginar como é que isso tudo é possível. Então, para você estar sentado aí no teu escritório agora, com o seu nome na parede tudo, ou aí dentro do teu quarto, ou seja, onde for, para fazer, para me assistir aqui agora, para estar aqui, batendo um papo comigo, me ouvindo falar com você. Depois vocês vão dar aí o feedback. Tem como vocês descerem na página, dar o feedback de vocês. Rolando aqui para baixo da página vai ter um botão onde vocês podem clicar e já ir direto para o nosso grupo VIP de WhatsApp. Lá nós vamos liberar algumas informações, alguns documentos. Hoje mesmo eu envio lá para vocês um e-book onde vocês vão conseguir identificar se tudo isso que eu falei faz sentido para você quando você pensa em me torno ou não um membro da comunidade Patrícia Bonetti, tá? Mas volta aqui comigo. Pensando aí agora no seu cenário. Para você estar aí agora, primeiro, você teve que se formar. Não foi só a faculdade, foram livros exatamente caríssimos, foram momentos de tensões, foram abdicações pessoais, e isso tudo tem um preço. Quando você finaliza toda essa sua fase e você finalmente vai para dentro do teu negócio, vai para dentro do seu escritório, você começa a não conseguir enxergar, mas seja você pagando ou seja você investindo o seu tempo, que é a coisa mais cara que você tem hoje, embora talvez você ainda não tenha chego na perspectiva para conseguir entender isso, a coisa mais valiosa que você tem é o seu tempo.
Então, se você está investindo o seu tempo para ainda limpar o teu escritório, fazer o cafezinho para atender o teu cliente, fazer o seu próprio cafezinho, ir até o mercado para comprar o pó de café, porque se não tiver a cápsula, não tiver o pó, o café não é feito, isso tudo já está dentro do preço do seu negócio. Quando vocês pensam em atender o cliente, em ter um computador, em ter um bom telefone, em dar retorno para essas pessoas, novamente o que você está fazendo? Investindo. Isso tudo tem que ir entrando em uma conta. Então, basicamente, tudo que nós formos, ou todas as vezes que nós formos identificar prospecção de cliente e qual é esse cliente ideal, a gente matematicamente tem que colocar outras situações para identificar se ele realmente é o seu cliente ideal. Seja por questões de benefícios, porque às vezes existem benefícios que são mais dificultosos que outros, sejam pela própria situação do cliente. Aquele lance de demitir efetivamente esse cliente porque ele não é para o teu negócio. Todo o desgaste mental que determinados clientes causam para vocês, às vezes, não vale a pena o dinheiro que ele te dá. Principalmente aqui na advocacia, né? Talvez em todas as áreas, mas principalmente aqui na nossa. E principalmente em direito previdenciário, que a gente sabe que é algo que a pessoa precisa, às vezes, para manter sua própria subsistência. A gente sabe que são pessoas com entendimento mais leigo, ou que não têm tanto conhecimento, e que qualquer informação paralela que chegue já é o suficiente para trazer desconfiança, desconforto e automaticamente te gerar mais demandas que não te geram nenhum tipo de resultado positivo, certo? Então guarda aqui todas essas fases. Volta aqui para essa primeira informação. Quando você está ainda limpando o teu escritório, está aí fazendo o seu café para atender o teu cliente, está indo até o mercado para comprar tudo isso, montou, comprou o seu computador, o seu telefone, paga a sua internet, ou precisou reformar o espaço, ou precisou alugar, ou comprar, isso tudo é investimento. O que significa que você tem que pensar que quando você entra na advocacia, você já entra com o seu saldo negativo. E é por isso que é tão importante pensar, inclusive, qual é o momento certo de montar uma estrutura. E se a sua advocacia, se o seu cliente ideal necessita necessariamente de uma estrutura. E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá na gestão de processos e procedimentos. Mas pensem em tudo isso quando vocês forem pensar em abro ou não um negócio, reformo ou não um negócio, expando ou não esse negócio, porque isso tudo tem que entrar primeiro em questões financeiras. Ok, superando esse ponto, vamos lá pensar na prospecção do cliente ideal. Qual é uma coisa que eu estou vendo acontecer aqui a todo tempo? Tanto é que a primeira aula da Comum desse ano foi exatamente, chamava Planejamento Estratégico para o ano de 2023. Dessa aula, a gente fez um curso Pocket que chamava exatamente Prospecção do Cliente Ideal Previdenciário, online e offline, para que você pudesse ter uma previsibilidade de caixa. No fim das contas, galera, tudo gira em torno disso. Ou não. Se você quiser entrar para Comum, você não vai ter que ter uma previsibilidade de caixa e saber que esse valor que, embora seja um investimento e que você sabe que vai te dar um retorno, às vezes imensurável, e a gente vai conseguir identificar isso, porque em vários momentos vocês estão vendo aí prova social no meu Instagram, né? A todo momento tem vídeo no feed, tem um monte de mensagem aí nos stories. Você possivelmente conhece alguém que já fez parte, que teve resultados de treinamentos dos quais eu forneço hoje, ou você conhece alguém que conhece alguém, até porque senão você não estaria aqui agora. Pois bem, pensando nessa questão da prospecção do cliente ideal, a gente vai começar a identificar, primeiro, preciso ou não de um espaço físico, preciso me posicionar como? De maneira visual e de maneira digital. Essa é a parte importante. Se não fosse digital agora, eu talvez não estaria atingindo você que está me escutando, talvez pela primeira vez ou pela milésima vez, mas que mora muito longe de mim. Talvez até por questões financeiras se tornaria inviável de você vir até mim para que você pudesse escutar tudo aquilo que eu tenho para te dizer e que pode mudar definitivamente os seus resultados. Mas toda essa possibilidade digital, ela traz essa facilidade. Então,
o quanto você está bem posicionado hoje nas suas redes sociais e o quanto isso tem te gerado de resultados, e eu digo resultados com a questão da conversão final do cliente ideal. Mas como é que você vai saber se você está bem posicionado, se você está conseguindo converter o número de clientes que você precisava, se esse cliente é verdadeiramente um bom cliente, se você ainda não traçou quais são as características da sua persona ideal? Tá bom, agora ela vai falar de marketing. Não, eu não vou falar, não tenho propriedade para falar sobre isso para vocês de maneira técnica, mas eu tenho uma propriedade imensurável para falar para vocês da minha persona de direito previdenciário. E eu, inclusive, estou fazendo essa transição agora, nesse momento. Todo mundo que entrar na Comum 4 vai ver isso acontecendo de perto, porque é exatamente isso que é a comunidade. É a portas abertas, é a caixa preta sendo revelada do escritório Patrícia Bonetti. Não tem segredo, eu mostro absolutamente tudo como funciona dentro do escritório. A gente abre os processos, abre os procedimentos. Foi, inclusive, um dos maiores pedidos para essa próxima turma e a gente vai trazer o funcionamento todo digital do escritório, como acontece hoje. Todas as subtarefas que são colocadas para que cada uma das pessoas exerça e como isso tudo gera, finalmente, o resultado final. Pois bem, pensando em tudo isso, a gente precisa identificar, pessoal, nesse cliente, quais são os resultados que eu espero com ele. Por exemplo, não raras as vezes, a gente está se comparando aqui, ó, na rede social. A gente pega o telefone, entra no bendito do Instagram e a gente começa altas comparações. Porque fulano postou uma mesa cheia de processos físicos, uma pilha de processo, porque ciclano colocou lá que o SAG dele, que é o INSS Digital, é a plataforma onde nós requeremos todos os benefícios para o segurado, mas com os nossos dados de advogado representante, cheio de processos em análise, ou porque você pesquisou pelo CPF ou pela OAB de algum grande profissional ou de alguém que tem um bom posicionamento na rede social e você identificou que essa pessoa tem inúmeros resultados encontrados no sentido de processos protocolados. Agora a gente começa a desqualificar tudo isso. Vamos por partes. Ponto 1. Quantos desses processos realmente são processos que essas pessoas vão ganhar? Que é a primeira coisa. Quando você pensa em prospectar um cliente, e eu chamo isso de cliente ideal, você tem que pensar em fechar o cliente que você realmente vai conseguir ganhar a ação dele. Galera, já deu. A gente está em pleno 2023 e se você me disser que você ainda está fechando ações para verificar o que dá, para ver se vai dar certo, meu coração até vai parar aqui do outro lado. E se o seu parou aí agora, ô minha irmã, dá tempo, cara? Para com isso. Continua. E foi só o primeiro, né? O coração já até para. Ponto 2, pessoal. Identificando essa situação. Então, primeiro identifiquei o cliente. Consegui identificar que a ação dele é uma ação que eu vou conseguir ganhar. Com base no que a gente tem isso? Aí são subpilares que a gente vai criando. Então, o primeiro é um cliente bom, é uma ação provável de ganho. Ou, hoje, dentro da análise que o Patrícia Bonetti, Escritório de Advocacia, tem, não é nenhuma ação provável de ganho, é uma ação com certeza de ganho. Hoje, talvez 3% das ações do escritório são ações em que a gente verifica a possibilidade de relativizar alguma coisa ou de trazer alguma expertise a maior, e aí é muito mais pelas questões de entender como isso vai ser solucionado do que propriamente para ter o cliente fechado. No escritório hoje só fecha as ações que nós temos certeza que nós vamos conseguir ganhar. Como é que você vai conseguir ter certeza disso? Tendo conhecimento. Mas para isso, antes, você tem que ter coragem de dizer que você só vai pegar ações que você ganha, que você vai ganhar as ações que você pega e que você não vai deixar de forma alguma que saia do seu controle como é que vai ser o direcionamento dessas demandas.
que vai ser você a pessoa que vai direcionar como você vai ganhar a sua ação. Lembra que eu disse da dor das consultorias e das parcerias que chegam e que talvez seja a dor que você está sentindo aí agora? Isso é o que eu vivo. Vocês podem ver que não tem roteiro nenhum. Cheguei aqui no estúdio, inclusive, e falei, cara, até me preocupei em montar alguma coisa, mas depois eu pensei, não, minha irmã, fica tranquila que o que mais tem é coisa dentro dessa cabeça para ser falada. E é porque eu vivo isso todos os dias. E eu vivo isso todos os dias tem 12 anos, pessoal. Eu já passei por todos os processos que talvez vocês ainda nem imaginam que existe. Mas quando a gente pensa nessa situação, situações como os meus parceiros me ligarem depois que a gente ganha ação e dizer, olha, o cliente não quer pagar. Olha, o cliente está contestando o nosso contrato, diz que vai na OAB. Olha, o cliente disse que acha um absurdo pagar 30 mil reais para uma aposentadoria concedida. Olha, o cliente sumiu e eu não identifico mais ele. E eu fui identificar no banco, ele já fez o saque do benefício. Isso são coisas que vai destruindo todos os sonhos e perspectivas que vocês tinham sobre ser advogado. Que no fim das contas, isso daí também não é nem nada, viu, galera? Principalmente para você que quer empreender e ter o seu próprio negócio, ser advogado é só um dos ingredientes de uma advocacia de resultado. Porque exige muito mais do que isso. E, inclusive, pulso firme, posicionamento, conhecimento sobre pessoas, gestão, contratação, contratos e negócio. 2 dos Cs que eu acabei de falar com vocês, que é o C da coragem de fazer tudo isso, e o C de conhecimento, de ter a certeza de virar para uma pessoa que está do seu lado, como aconteceu agora. Essas gravações, elas são recentes, vocês estão acompanhando ela aí pelo Instagram, e vocês identificaram que nessa semana do dia de hoje, que nós estamos fazendo aqui essa gravação, nós tivemos o ganho de 2 ações onde a DER desse benefício ela foi jogada lá para trás. Uma delas é de 2016 e a outra é de 2014. Que loucura! Como é que eu tinha certeza quando eu peguei esse tipo de ação que eu ganharia? Porque eu tinha o conhecimento necessário. E eu tive a clareza de mostrar isso para a pessoa que estava do outro lado e identificar para ela quais eram as diferenças entre os profissionais que ela já tinha passado e o profissional que estava pegando a demanda dela agora. Mas aí a gente começa a se posicionar diante disso. Como, por exemplo, prazo da ação não depende só da gente. Talvez a instrução de documentos e a instrução processual, sim, mas dali para frente não tem como saber. Existem procedimentos que a gente pode fazer para acelerar, existem procedimentos que a gente pode fazer para encurtar o caminho entre o fechamento do contrato, que é o cliente real fechado, esse monte de pessoas que está vindo aí, sem beira e nem eira, para o teu telefone, que você está fazendo sei lá o que aí no Google Ads ou no Facebook Ads, que só te come tempo, não é cliente. São possíveis clientes. O seu cliente é o contrato fechado. Esse é o seu cliente. O seu cliente não é esse monte de pessoas que está ali agora na sala de recepção, aguardando entrar para falar com você, que te toma às vezes 1 ou 2 dias, ou pior que isso, eles ficam aparecendo no momento em que eles querem dentro do teu escritório e você tem que parar o que você estava fazendo. Às vezes estava fazendo um prazo, estava se posicionando na rede social, estava se preparando para fazer um estudo, um aperfeiçoamento. Quantas pessoas estão aí agora com curso comprado? E não consegue colocar em ordem esses cursos, não consegue absorver tudo aquilo que se tem por falta da gestão de tempo, mas isso tudo volta para o seu cliente ideal. Você tem que identificar quem é o seu cliente ideal e tá vendo como não é tão simples? Porque você só pensa no cliente ideal porque você só pensa ele como dinheiro. Quando você pensa no cliente, você pensa em quanto ele vai tirar de retorno financeiro. Quando você sabe quanto ele vai tirar de retorno financeiro, pronto, nada mais importa para você nesse momento. E isso está errado. Vou repetir. Isso está errado. Tá bom, agora que deu mesmo. Então não é o dinheiro a minha finalidade última com a minha advocacia. E eu, de novo, não estou falando de propósito. Que talvez o propósito de todo mundo, se eu perguntar aí agora, qual que é o seu propósito com a advocacia previdenciária? De forma unânime, vocês vão me responder, mudar a vida.
garantir a comida na mesa. Isso todo mundo quer, gente, mas qual é o seu propósito de verdade? Qual é a marca que você deixa quando você garante a comida na mesa dessa pessoa? Quando você traz o benefício para dentro da casa dessa pessoa, qual é a marca que fica? Como é que essa pessoa vai lembrar de você? Essa é a informação importante. Só que isso é consciência. E não são todos os clientes previdenciários, não é todos os clientes, não vai ser todos eles que vai ter essa consciência a ponto de conseguir identificar todas essas situações. Tudo bem? Mas calma, não é só problemas. É que eu preciso apontá-los, porque talvez você esteja vivendo tudo isso e só não se deu conta que isso é uma dor. Ou talvez até estava sentindo uma dor, mas não estava conseguindo identificar de onde ela vem. E ela vem do começo. Mas no fim é tudo um processo. Se você não se posicionar e se você não organizar desde a primeira etapa, você não vai conseguir fazer isso lá na etapa final da gestão do processo, na hora do recebimento do RPV, do precatório, do valor do benefício. E isso tudo entra na nossa segunda aula, que eu recomendo fortemente que vocês assistam, porque depois que a gente falar sobre tudo isso e tentar identificar como achar o nosso cliente ideal, lá na segunda aula você vai entender como fazer todos os procedimentos do início ao fim para que você continue se posicionando da maneira que eu estou ensinando para vocês aqui. Não adianta só fechar o cliente ideal e trazer para ele essa visão se ao longo do processo você não dá para ele a entrega que você prometeu. A gente já identificou, então, conhecimento específico da matéria é importante, ter coragem para se posicionar é importante, entender como a gente vai fazer tudo isso é importante, fechar ações que nós vamos realmente ganhar é importante. Patrícia, mas eu estou no início da minha advocacia, eu não deveria fechar tudo para ter experiência? Ô, gente, o que perder te traz de experiência? Quando você perde um processo, qual a experiência que você adquire com isso? Não, quando você ganha um processo, você adquire experiência com aquilo. Muito negativamente, a gente traz essa história de que, é errando que se aprende. E aí eu comecei, e como vocês sabem, ter um certo desenvolvimento pessoal e seguir e ter mentorias e participar de ambientes que me evoluíssem como pessoas para entender algumas questões lá da minha vida profissional. E tem uma frase que ela ficou na minha cabeça para que eu conseguisse entender ela por muito tempo, que é a seguinte frase: não é errando que se aprende a acertar, é acertando que se aprende a acertar. E eu fiquei com isso na cabeça, mas por quê, né? Porque o processo para que você aprenda a acertar errando, ele é muito doloroso. Talvez você nem chegue no final dele. Porque você só vai errar, só vai perder, só vai perder, só vai perder. Você vai desistir no meio do caminho. É doido agora, masoquista? Você vai ficar só perdendo processos? Entrando com processos diversos e só perdendo? E volto para a informação lá da comparação do teu Instagram. Quando você olha esse monte de processo na frente dessas pessoas, esse monte de números protocolizados, esse monte de processos em análise, esse monte de pastas em cima da mesa, primeiro, será que essa pessoa realmente fez a análise desses casos? E são todos casos. É agora você com você mesmo, tá? Você tá aí sentado ou tá trabalhando horrores de madrugada, no fim de semana, no feriado, e aí você olha e fala, meu Deus, mas não é possível, olha o tanto de processo que essa pessoa tem, olha o tanto de coisa que essa pessoa tem, como é que ela tem tudo isso? E aí a gente começa a desmistificar algumas coisas. Primeiro, essa situação de a gente não tem certeza se ela realmente vai ganhar todos esses processos. Ter processo por ter lá do início para o meio, você vai identificar que não é o que você quer para você. Você não quer excesso de trabalho e falta de dinheiro. Você não quer excesso de falta de saúde e falta de tempo. Você não quer excesso de problemas e mensagens no seu WhatsApp e e-mail para você responder com a sua conta negativa. Sem poder viajar, sem poder melhorar de vida, sem poder comprar o carro, trocar o carro, ou sem poder trocar a casa, ou sem poder se posicionar melhor. Você não vai querer isso. E isso tudo começa lá no início. Então é por isso que é tão importante. Talvez essa galera que está aí toda publicando um monte de processos e um monte de coisas, elas não estão tendo tanto resultado.
mas para elas é importante, de alguma forma, dizer que elas têm uma recepção lotada ou um monte de processos aqui. Mas isso é para ela. E eu não estou julgando ela que faz isso. Quando eu digo ela, eu digo pessoa. Não estou pensando em ninguém especificamente. Aí, se vocês pensarem, problema de vocês. Vocês que têm a mente fluida. Não estou dizendo uma pessoa especificamente, galera. Eu estou dizendo que talvez aquilo para o ego dela é bom. Ou ela se sente bem. Ou ela ainda não teve essa consciência de que atender 70 pessoas que no fim do dia ela só consiga reverter 3 processos não é interessante para ela no fim do mês. Eu tô falando para você que fica se comparando com ela. Porque para ela tá tudo bem. Talvez até. O problema é você que tá se comparando com uma mentira. É óbvio que você vai sempre perder. Você já sai do início de uma comparação se comparando com algo que é mentiroso, que não é verdade. A pessoa tem inúmeros processos protocolizados. Tá, mas quantos você ganha? Ah, eu ganho todos, na melhor das hipóteses, tudo bem? Vamos partir então agora do pressuposto de que tudo isso que você vê na rede social é verdade. E que essa pessoa realmente tem todos esses processos, tem toda essa recepção lotada, tem todo esse chegamento de clientes de todas as redes sociais possíveis e ela reverte todos em contrato fechado e depois ela reverte todos em concessão. Lindo, ótimo, é o melhor cenário que a gente pode ter, vírgula. Tenho mais 2 perguntas. 1. Como você precificou esse seu trabalho? Como? Como foi feita a precificação desse trabalho? E quanto esse cliente ganha? E a gente começa a entender sobre a prospecção do cliente ideal de maneira mais aprofundada a partir desse nível do nosso encontro aqui. Então vai aí, pega uma água, pega o seu café, que a partir de agora a gente vai falar sério. Não falta muito mais para a gente terminar. No final eu vou te dar dicas de como conseguir o teu cliente ideal, mas se tudo isso que eu falei aqui, pelo menos despertou em você até agora, uma inquietude ou uma certa similaridade de tudo que eu te disse com aquilo que você vive aí, a partir de agora essas coisas começam a fazer mais sentido para a gente resolver finalmente essas dores. Quando a gente pensa em como precificou e quanto esse cliente recebe, a gente começa a entender melhor sobre o que é o cliente ideal que eu estou falando desde o início desse nosso encontro. Se ele for um cliente, tá, de salário mínimo, suponha aí que você trabalha com um segurado especial ou só com um BPC. E você tem 5 processos que você conseguiu ganhar, ele tem um valor máximo de benefício que esse cliente vai te pagar. Se você faz a precificação baseada em benefício, que é uma das formas de precificar. É que é simples, né? A galera tá sempre assim, ó. Tá todo mundo vindo pra cá. Então, todo mundo correndo, todo mundo correndo, todo mundo correndo, indo pra lá. O que você faz? Vai pra lá também. Você nem sabe por que as pessoas estão correndo, do que elas estão correndo, por qual motivo, onde elas vão chegar e quando, mas você vai junto. Quando, na verdade, você deveria parar, observar, identificar qual é o ponto final de quem está correndo para aquele lado. Porque talvez é mais vantajoso para você vir para esse. Ah, mas se eles estão correndo para lá, é porque lá tem muito cliente. Sim, mas lá a concorrência é muito grande. Então, talvez até tenha muito cliente, mas no fim das contas, um cliente vai ser concorrido por 5 ou 10 advogados. Quando, na verdade, aqui, desse outro lado, do lado diferente para onde todo mundo está correndo, você poderia ter o seu cliente ideal sem disputa desleal, sem problemas de comparação. Isso te facilita muito quando você ainda é sozinho ou quando você está no início da sua advocacia. Talvez em todos os casos, mas nesses 2, sem dúvida, vocês que estão nessas 2 categorias de pessoa têm um ganho muito sério quando você foca nessas pessoas aqui. Eu já vou dizer o porquê, como identificar essas pessoas no direito previdenciário. Quando a gente faz tudo isso e que a gente entende isso, se, por exemplo, é o cliente BPC ou o cliente de segurado especial, se você tenha cobrado em benefícios, tá? Que daí é o lance da manada, de você correr para um lado e para o outro. Não é em benefícios que você pode só cobrar o seu cliente em direito previdenciário.
você pode cobrar com valor fechado. Se você quiser, se estrategicamente, financeiramente e de curto, médio e longo prazo para você isso for melhor, ótimo, mas primeiro você tem que entender do seu negócio. Pensando que essas pessoas fecharam aí, sei lá, 3 benefícios, é geralmente o que todo mundo aí está acostumado a fazer, né? Todo mundo menos a galera do método, né? Nesse momento tem algumas alunas minhas sorrindo e falando, meu Deus, quanto dinheiro eu já perdi. E tem um monte de gente aí que não sabe nem do que eu tô falando ainda, mas já sabe que se você estiver com a gente na comum, a gente vai te ajudar nesse e outros pontos que são importantes. A precificação é, sem dúvidas, uma saída estratégica de não precisar ter tantos clientes dentro do seu negócio, não precisar investir tanto tempo e ainda assim ter o mesmo ou o maior retorno financeiro do que quando você não sabia como precificar a sua hora trabalhada. Volta aqui. Pensa aí, você que ganhou 5 processos de BPC no mês e você que ganhou 5 processos de segurado especial no mês. Agora vamos fazer uma comparação com fulaninho. Fulaninho teve também 5 processos ganho no mês, mas fulaninho teve 5 aposentadorias que envolvia tempo de regime próprio e regime geral de previdência social. Fulaninho teve uma média de valor de benefício de aproximadamente R$ 4.500. Só que antes de fulaninho fazer todas essas concessões de aposentadoria, fulaninho disse para esses clientes que tem uma consciência muito melhor, embora seja cliente previdenciário, tem uma consciência do planejamento estratégico de vida que ele precisa para sobreviver até o seu último dia, que talvez esses clientes seus aqui, ó, BPC e segurado especial, talvez nunca atinja. Ok, vamos lá. Essas pessoas que têm toda essa consciência, quando o fulaninho conversou com ele, disse, olha, posso sim te aposentar, mas antes eu preciso analisar toda a sua vida pregressa previdenciária e trabalhista. E para isso nós vamos precisar fazer um planejamento estratégico. Talvez fulaninho, assim como você que concedeu o BPC e o segurado especial, não cobrou o atendimento. Talvez o fulaninho não cobrou para dar entrada na ação. Talvez o fulaninho, assim como você, assumiu a ação de risco 100%. Só ganha, aliás, só recebe se ganha. Você só vai me pagar, geralmente como vocês veem, você só vai me pagar se eu ganhar o benefício para você. Não deve ser só essa a estratégia que você deve ter. Você deve trazer novos argumentos. Mas isso a gente fala em outro momento. Volta aqui. Quando o fulaninho oferece esse serviço de aposentadoria e traz essa consciência que está lá enraizada, por mais que esse cliente não saiba, da necessidade de planejar a aposentadoria dele, fulaninho já antecipa aí um valor de planejamento estratégico. É o caixa do fulaninho de curto prazo que talvez você nem sabia que existia ou que tinha necessidade de ter. E foi por isso que eu volto a falar que várias pessoas tiveram o seu negócio quebrado assim que inicia a pandemia, porque não tinha sequer o conhecimento e previsibilidade de como estava o seu caixa. A galera que quebrou em 3 ou 4 meses é porque não estava preparada para ter o negócio, gente. É triste, mas é uma verdade. E quando você vem para o mundo de empreender, você não pode vir se aventurar. Você tem que vir para te trazer resultados. Acorda. De novo, lembra do tempo, de quanto tempo você demorou para chegar até aqui. Quando você pensa nisso, o fulaninho já conseguiu precificar. Vamos jogar um valor médio, tá? Talvez não mínimo, mais médio, de R$2.000. Olha quanto o fulaninho ganhou antes de entrar com essas aposentadorias. 2, 4, 6, 8, 10. R$10.000. E você já entrou com 10.000 negativo. Fulaninho ganhou uma aposentadoria de 4,5, eu disse, né? 4,5 mais 4,5, 9, mais 4,5, 18, mais 4,5, nós estamos falando em aproximadamente R$22.500. Olha, gente, eu nunca fiz uma conta tão... eu nunca fiz uma conta tão rápida e com consciência e certeza. Depois, se estiver errado, vocês me contam, tá? Mas aproximadamente R$22.500 fulaninho faturou com essas aposentadorias.
se ele colocar junto o valor dos 10 mil que anteveio a concessão final, olha que loucura. Nós estamos falando, e isso eu verifiquei o valor de um único benefício, tá? Se a gente joga isso para 3 vezes, aí agora a gente vai pedir, obviamente, o auxílio para o melhor estagiário que a gente tem, que é a calculadora. 22.500 vezes 3, nós estamos falando em exatos 67.500. Se ele junta aqui mais 10 mil reais do planejamento previdenciário dessa galera toda, nós estamos falando de um retorno financeiro de R$ 77.500. 5 ações. Mínimo. 3 benefícios, do valor do benefício. Isso fora pensar aí nos atrasados, tá? Pensar talvez até no terceiro contrato, que é a maravilha de transformar um cliente em vários contratos. Primeiro faz planejamento previdenciário. Dentro do planejamento previdenciário, a depender da precificação que você fez aqui, você pode colocar ou não a possibilidade de acertar o CNIS desse cliente já, ou fazer um novo contrato para que seja acertado esse CNIS do cliente, e depois a aposentadoria. E tem mais, isso daqui ainda pode se transformar em um pedido de isenção de imposto de renda, 4 contratos, 1 cliente. Um pedido de revisão do início do benefício desse cliente, 5 contratos e 1 cliente. Um pedido de revisão para, por exemplo, ter direito à revisão da vida toda, 6 contratos e 1 cliente. Se for um benefício por incapacidade, então, você pode ir lá para o judicial para discutir ainda o acréscimo dos 25% da grande invalidez, e eu tenho exatos 7 contratos em um único cliente. Isso é loucura, mas é assim que pensa uma pessoa que sabe de maneira estratégica achar o seu cliente e converter ele no máximo de contratos que ele puder. É incrível pensar nisso, né? Chega a dar uma felicidade quando eu falo sobre isso, porque é exatamente tudo que você quer, ter menos cliente e mais contratos. Pois bem, quando a gente pensa nisso, eu acho que vocês já conseguiram começar a concluir o final da nossa live, que é, talvez eu não esteja indo atrás do cliente ideal. Será que eu queria o cliente do fulaninho, que me dá esse tipo de retorno, ou eu quero realmente o cliente de salário mínimo, que me dá apenas 3 benefícios, que vai equivaler a 3 salários mínimos, que hoje está 300, 900, 3.900 reais, mais ou menos. Olha só que diferença. De um, a concessão vai superar 12 mil, o seu vai superar 3 mil reais. Nisso, a matemática continua. Para você atingir a quantidade de valores que o fulaninho atingiu com 5 ações, a sua tem que ser pelo menos de 15 a 20 ações muito bem pensadas, isso sem pensar no valor que antecipa e nos 30% dos atrasados, mas no mínimo 20 ações para você chegar no mesmo valor que o fulaninho faturou com únicas 5 ações. Aí eu te pergunto, quem cumpriu mais prazo? Quem digitalizou mais documento? Quem subiu mais documento na ação? Quem talvez teve até mais dificuldade com retorno de cliente e fazer com que ele tivesse a consciência de que aquele processo está demorando e não é culpa sua? Quem recebeu mais ligação? Quem recebeu mais mensagem fora do horário? Tipo, oi doutora, me atende, estou precisando falar com você do meu processo, mas você nunca me dá atenção. Ponto de interrogação, 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 interrogação. Você sentiu até a dor agora, né? Eu sei disso, pessoal. A gente não precisa concluir, porque a conclusão ela é muito cristalina. E a gente acabou que revelou alguns Cs aqui, que nós já falamos antes, né? Conhecimento, coragem, clareza. E, para concluir todo esse nosso encontro de hoje, é a correção disso tudo. Identificar esse cliente ideal, identificar para onde ir para encontrar esse cliente ideal. Eu tenho alunas que vêm para a comunidade que nunca tinha atuado antes e que já inicia atuando direto com regime próprio de previdência social. E eu fiquei, eu vim pensar em regime próprio de previdência social no ano passado, com 11 anos de advocacia. Você sabe agora quantas pessoas têm mexendo com o regime militar de previdência social? Deve dar para contar nos dedos de uma única mão. Não tem curso, não tem pós, não tem especialização, quem está dentro não abre, a gente não sabe por onde começar, é muito complexo, muito difícil, mas olha só, um benefício lá
equivale de 20 a 30 mil reais. Um único benefício. Deixa até o fulaninho no chinelo. É o lance de procurar o cliente ideal. O seu cliente ideal, ele pode ser o segurado especial e o BPC. Tanto é que vocês sabem, eu posto qual é o benefício que a gente tem. Eu não trabalho só com um tipo de benefício, mas hoje eu montei um plano estratégico dentro do meu negócio. E eu separei quanto de tempo, investimento e pessoas eu coloco para atuar com cada uma das ações, inclusive na prospecção do meu cliente ideal. Porque eu quero que deixe de ser o meu cliente ideal, o cliente de salário mínimo, e passe a ser o cliente de metade do teto para o teto. Se for possível, eu quero ir lá para o regime próprio e para o regime militar, que são os regimes especiais previdenciários que nós temos, e pegar o topo daqueles clientes. A gente pode atuar, pessoal, no direito empresarial previdenciário. Existem várias formas, existem várias fontes. Só que a gente tem que entender quem é o cliente ideal. Tá bom, então agora eu paro tudo e recalculo a rota? Não, porque daí você morre de fome, né? É aqui que tá. Todas as vezes que a gente aprende alguma coisa nova, que nos desafia e mostra onde a gente está errando, a gente tem que começar de maneira gradativa e minimalista a trazer as mudanças necessárias. Você vai deixar de atender os clientes BPC e segurado especial? Óbvio que não. Até porque eles talvez sejam o seu fluxo de caixa de curto e médio prazo. Eles talvez vão ser os clientes que nunca vão faltar no seu negócio. Mas você tem que começar a investir o seu tempo daqui para frente a procurar outros tipos de cliente. Clientes de atividade especial, de aposentadorias urbanas ou híbridas, clientes de regime próprio. Por mais que para isso você tenha que expandir a sua mentalidade ainda mais e ir para onde você vai conseguir parceiros para te auxiliar nisso tudo. Na segunda aula, eu te conto um pouco mais sobre isso. Mas é entender que não tem certo ou errado, galera. Tem gente que vive só de BPC, como por exemplo a Adélia Castro, nem ia falar sobre ela, mas acabei de pensar nela, que vem do meu método e que hoje tem, acho que 2 milhões faturados, né, só com BPC, entre cursos, treinamentos, mentorias e concessões finais de benefício. E é incrível ver a evolução dela, é incrível ver os altos voos que ela está alçando, mas foi tudo minimamente pensado e de maneira estratégica. E ela sabe que ela tem um limite que ela atinge. E ela sabe que para fechar determinado valor, ela tem que vender determinados contratos. Mas isso tudo foi estrategicamente pensado. Se você estiver pensando assim como ela, de maneira estratégica, tá tudo bem. O problema é simplesmente fazer por fazer e ir colocando todo mundo para dentro e não sabe se vai ganhar, qual que é o valor do benefício, não faz planejamento, não sabe quanto ganha. Se eu te perguntar agora quanto você vai ganhar no próximo trimestre, no próximo semestre e no próximo 1 ano, você sabe me dizer? Pois é. E não pode. Porque você é um empresário. Você é o dono do seu negócio. E se você não tiver previsibilidade disso, você pode quebrar o seu negócio no momento que você acha que você está no seu auge, inclusive. Então, pensando nisso tudo, nessa questão da prospecção do seu cliente, hoje existem inúmeras formas. E é por isso que tem aqui o computador, para simbolizar isso. É por isso que o meu telefone está aqui do meu lado. Porque hoje, sem dúvidas, uma frase de Mariana da Aldeia agora, a avenida mais importante que você deve estar é na avenida do Google. Mas não só, pessoal, como vocês estão acostumados aí com esses patrocinados, sei lá, não pensados, ou com qualquer tipo de profissional que esteja fazendo isso para vocês, ou vocês mesmos fazendo sem entender muito bem o que vocês estão fazendo aí, que vocês só estão gastando tempo. Lembra que tempo ninguém te devolve, lembra que tempo não é precificado. E dinheiro, que é aquilo do caixa que você já tinha, você está jogando fora. Ou tá lá impulsionando isso no Facebook, ou seja como for. Isso não é estar bem posicionado de maneira digital. Você precisa de um site onde você traga essas pessoas, elas entendam um pouco mais de você. Entenda que essa galera tá vindo da internet e ela não tem noção se primeiro você existe realmente. E ela precisa ter noção sobre tudo isso. Sobre quais são os seus resultados reais, se você existe, como você se posiciona. Hoje você tem algum artigo publicado para mostrar posicionamento de conhecimento técnico? Hoje você tem uma boa rede social onde você se posiciona e a sua imagem mostra realmente o valor que você cobra de contrato?
Hoje você tem uma landing page que traz todas as capturas dessa galera que está vindo aí de maneira mais selecionada, para que você perca menos tempo com um monte de cliente vindo e tenha o afunilamento do teu cliente ideal. Isso tudo é importante. Então, quando você for pensar na prospecção do cliente, pensa antes no 360, pensa do início ao fim. E não existe só a prospecção online, galera. E quando a gente fala em prospecção online, tira da cabeça que é só Instagram. Existe TikTok, Instagram, Facebook, Google, LinkedIn, o Kawaii agora, né? Nossos vídeos estão lá estourando no Kawaii, graças a Deus. Tem alguns vídeos já bombando lá no TikTok. E isso tudo são coisas que a gente vai trazer para vocês de treinamento dentro da Comum. Eu tenho orgulhaço de dizer que saíram pessoas que morriam de medo de ficar na frente de uma câmera e hoje acumulam mais de 3 milhões de visualizações e muitos contratos fechados com vídeos no TikTok, vídeos no Facebook e um posicionamento de imagem bem feito. Mas a gente ainda tem todo o poder do offline. Para você que prospecta o cliente de BPC ou o cliente de segurado especial, principalmente, ou os mais elitizados, né? Talvez eles não vão te procurar na rede social e eles vão vir através de indicações. Para toda essa galera, é todo um outro reposicionamento de imagem que você precisa ter, de postura, de atendimento, de acolhimento dessas pessoas de quando eles chegam para você. Como você está atendendo seus clientes quando eles chegam no seu lugar? Você oferece uma água, um café, é o tipo de café que aquela pessoa toma, é o formato de café que ela está acostumada a ter no dia a dia dela. Ela vai ficar acanhada, com vergonha, né? Se for um segurado especial, um cliente BPC, você falar para ele, ai, toma um cafezinho aí, faz ali um café ali, pega a cápsula que o senhor prefere. Cápsula? Cápsula? Não era um café? Agora estamos falando de cápsula, o que é isso? Não tem noção. E talvez pelo contrário, se você oferecer para um cliente nível militar, nível RPPS de valor legal, nível teto previdenciário, ele vai achar estranho se oferecer para ele um café coado em uma garrafa X, que ele não sabe que dia que foi feito, como que foi feito, e isso tudo, gente, para de ter isso na cabeça de, eu não me importo com isso, esse não é o meu cliente ideal. Não, porque você está fazendo um refinamento no lugar errado. Você está fazendo um refinamento onde deveria ter a sua entrega, e não com a entrega negativa ou positiva daquela pessoa que está vindo do seu lado. Então, reposicione tudo isso de pensamento quando você for pensar em prospecção de cliente. E a prospecção do cliente previdenciário, ela é incrível porque ela está em todo lugar. Então, quando você se posiciona, quando a sua imagem ela é bem colocada, quando você vai nos lugares, as pessoas sabem que você é advogado, você vai em ambientes e você tem um cartão virtual, ou você tem um cartão bem bonito, físico, para deixar nesses ambientes, você conhece inúmeras pessoas agora, cabeleireiros, você conhece pessoas de designer, você conhece contadores, imobiliárias, você conhece pessoas donas de academia ou que trabalham em academia, em supermercado, e olha só o que tem lá? Humanos. E a gente cuida de humanos, do nascimento, com salário maternidade, até a morte, com a pensão por morte. Então, isso só significa que você precisa saber conversar com essas pessoas para que essas pessoas te indiquem clientes. E aí você pode trabalhar com uma bonificação ou não, com uma forma de gratidão para essas pessoas, ou até uma contratação indireta dessa galera para te ajudar a ter clientes, mas isso daí é para um outro momento. Eu espero que tudo isso que a gente falou aqui comece a mudar tudo que você tem feito. Não adianta de nada você vir aqui e me escutar falar. Você já entendeu que dessa jornada a gente já falou sobre vários Cs no primeiro dia. Coragem, clareza, correção de todos os seus atos, conhecimentos específicos sobre todas essas situações. Isso tudo são os Cs da jornada, que na verdade são materializados e tragos para a sua realidade de resultados positivos, é claro, lá dentro da comunidade. A gente abre as vagas da comunidade no dia 27. Então, fica de olho. Várias pessoas têm desconto. Então, galera que está vindo da Comum, galera que está vindo, e seja da Comum Ativa ou de outras comunidades, tudo bem? Comunidade 1, 2 ou 3, agora, que é a nossa última Comum, vocês têm um desconto especial. Também tem desconto especial todos os meus alunos do Mentoring, seja da turma ativa, seja das turmas anteriores. Todos os meus alunos, de maneira geral, da plataforma Entenda Previdenciário, também tem um desconto especial. Então, fiquem aí de olho para vocês não perderem o desconto de vocês. Ele será válido
somente, dessa vez não tem choro nem vela, pelas primeiras 24 horas. Pensando na forma de pagamento, que já deve ser o que está passando aí na cabeça de vocês, a gente tem todas as formas de pagamento dessa vez liberadas. Vocês podem fazer o pagamento por Pix ou cartão à vista, cartão parcelado, boleto à vista ou boleto parcelado. Não tem desculpa para ficar de fora da comum dessa vez. Todo o nosso ambiente ele foi revolucionado e pensado justamente em quem? No cliente ideal. Se eu estou falando agora de alta performance para uma galera que eu quero treinar para ser alta performance, eu precisava mudar todo o visual law de nossos encontros. Então, tudo isso vai ser revolucionado e a nossa página está incrível, a página de vendas está maravilhosa, está cheia de depoimentos, a gente nem conseguiu colocar todos, acho que tem 30 depoimentos de pessoas que passaram pela comum até o momento, mas assim, que teve um boom enorme, imensurável. A gente está indo para o segundo ano de comunidade desde o lançamento da primeira, galera. E os resultados da galera, literalmente, falam por si. Então, fica de olho lá na nossa página de vendas, fica de olho aí no Instagram, que vai ter bastante informação. Nós temos uma página de captura e nós também temos um grupo VIP onde vocês devem ficar. Lá nós vamos trazendo informações para vocês e vocês, se você for um desses alunos aí que tem um desses descontos, é só entrar em contato com qualquer tipo do nosso suporte. Aqui nessa página vai ter o contato do suporte. Lá no direct tem suporte respondendo vocês. E para quem já está mais íntimo, já tem aí direto o telefone de suporte da galera. É só gritar todo mundo aí que todas as suas dúvidas serão tiradas. Ó, presta atenção. Para valer a pena, esteja aqui no segundo e no terceiro dia. Vai ser no terceiro dia que nós vamos revelar os 2 novos Cs que vocês vão ver presentes na comunidade. Um grande beijo no coração de vocês. Muito obrigada pela presença. Ó, começa a prestar atenção em quem é o teu cliente ideal, que daí a sua vida vai mudar. Vai ficar muito mais fácil, inclusive, para vocês entenderem qual é o momento exato de fazer tudo que eu vou ensinar vocês para fazerem sobre gestão de processos, negócios e pessoas na nossa segunda aula. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.